Olá, pessoal, tudo bem? Ontem, uma das alunas pediu para que eu fizesse uma gravação, né, uma revisão de anatomia e fisiologia, até mesmo para estudar para a prova para vocês. Então, eu estou usando um slide aqui para fazer uma revisão mesmo para você de tudo que a gente já viu, tá? Para ficar mais claro aí, para tirar algumas dúvidas. Vou só fechar aqui, vamos lá. A gente vai começar com o sistema esquelético. Lembra que quando a gente falou do sistema esquelético, nós falamos das funções que o sistema esquelético ele tem, né? Então, dentro dessas funções, o que a gente pode citar aí para vocês? A sustentação do corpo, então o sistema esquelético vai dar um apoio para o corpo, né? A proteção de estruturas vitais, como coração, como outras estruturas, pulmão, sistema nervoso central, né? A base mecânica para que tenha o movimento, tá? O armazenamento de sais, como por exemplo o cálcio, suprimento contínuo de células novas de sangue. Então vocês vão ver que o esqueleto ele vai ser, o sistema esquelético ele vai ser um conjunto de ossos e cartilagens, porque não tem só osso, também tem uma presença de cartilagens, tá? Que elas vão se interligar para que ela possa formar a estrutura do corpo e executar as funções aí do sistema esquelético. Quando a gente fala de suprimento de células de sangue, é para fazer renovação de células sanguíneas, tá? Para fazer essa renovação. E aí vocês vão ver que no adulto a gente tem entre 206 e 208 ossos, tá? Vai variar de acordo com a idade e o nascimento do indivíduo, assim também como fatores individuais, né, e critérios de contagem. Então, tem literatura que traz de 206, tem literatura que traz 208, variando aí entre essa classificação. Dentro da classificação dos ossos, vocês vão ver que a gente tem os ossos longos, né? Então, essa classificação, ela vai levar em consideração a forma do osso, tá? E aí, quando a gente fala da forma do osso, a gente vai estar falando de comprimento, de largura e até mesmo de espessura. Então, nós temos os ossos longos, que eles vão ter, o comprimento dele é considerado maior que a largura, tá? Então, vocês vão ver que vai consistir em um corpo, né? Ou diáfise, tem duas extremidades, né, que a gente pode chamar duas extremidades, ou epífises, e o corpo do osso é chamado de diáfise, tá? Então, a diáfise, geralmente, ela vai apresentar no interior dela uma cavidade, o canal medular, onde vai estar alojada a medula óssea dentro do osso longo, tá? Por isso, o nome de diáfise. Nós temos os ossos curtos, esses ossos curtos, geralmente, eles são ossos constituídos dos ossos da mão, né, e dos pés, então exemplos de ossos como o do carpo e do tarso. A gente tem também os ossos planos ou chatos, né, ou seja, o comprimento e a largura deles vão ser equivalentes. Não tem nada, tanto em relação à largura quanto ao comprimento, eles vão ser do mesmo tamanho, tá? Então, geralmente, os ossos do crânio, como a parte parietal, frontal, occipital. Os ossos do quadril são ossos que vão exemplificar isso que a gente está falando em relação à classificação dos ossos. Olha aqui, quando a gente fala de classificação dos ossos, a gente tem o que a gente chama de epífises, tá? Metáfise, né? Diáfise, que é a parte mais longa, e epífises, que é a basezinha do osso. Esse aqui são os ossos do carpo, para vocês verem como, né, são ossos curtos, os ossos da mão. Esse aqui, o da escápula, né, representando os ossos planos. Aqui o nosso esqueleto, para relembrar, crânio, maxilar e mandíbula, né, clavícula, escápula, as costelas, a gente tem o húmero, né, rádio, una, tá? A gente tem os carpos e metacarpos e as falanges, que são os nossos dedos. Vocês vão ver que a gente tem a coluna cervical, a parte do sacro, a parte do isquio e a parte do pubis. O fêmur, a patela, que é o nosso joelhinho, né? A tíbia e a fíbula. E aqui os tarsos, metatarsos e falanges. Então, isso aqui constitui o meu esqueleto. A parte, quando a gente fala da parte do crânio, vocês vão ver que é dividido em algumas estruturas aí.
Então, a gente tem a parte frontal, a fronte, né? A parte parietal, o esfenoide, que fica logo atrás dos olhos, o nasal, zigomático, que é esse que, quando a gente sorri, você toca na bochecha, no finalzinho da bochecha lá, você toca no ossinho, né? Esse ossinho, se você toca ele um pouquinho mais em cima, logo abaixo dos olhos, você consegue sentir esse urso zigomático. O maxilar, a mandíbula temporal, que é essa parte do lado, né, das orelhas, e o occipital, que fica logo atrás da cabeça, ali na nuca. A nossa coluna cervical, ela é dividida, né, em cervical, torácica, região lombar, sacral e coxígea, tá? Então, são 33 ossos que a gente tem 5 divisões da coluna vertebral. O tórax, vocês vão ver que o tórax do indivíduo, dentro da parte do sistema esquelético, a gente vai ter as vértebras, o externo e as costelas constituindo aí, tá? Então, olha aqui. As costelas, né, a presença das costelas. Aqui também as costelas, tá? Para mostrar aqui o local para vocês direitinho. Opa, pulei aqui, desculpa. Deixa eu só voltar, que voltou demais. Aqui para mostrar algumas partes ainda do sistema esquelético. Então, vocês vão ver que aqui a gente tem a clavícula e a escápula. Quando a gente faz um recorte da escápulazinha aqui, acima dela a gente vai ter o que é o acrômio. O acrômio é essa conexão, essa articulação entre clavícula e a clavícula e a escápula, né? Na verdade, entre a escápula, perdão, entre a clavícula e o úmero. Então, é onde vai estar o acrômio. Então, o nosso sistema esquelético, geralmente, né, ele vai ter uma maior parte da musculatura, ele vai estar formado aí com o que a gente chama de carne, tá? Então, quando a gente para pensar na musculatura esquelética, não é ela um sistema vazio. Lembra que eu falei na aula para vocês que tudo é em conjunto, trabalha em conjunto? A gente tem ali a presença de cartilagem, de ossos, mas também a gente vai ter a presença de músculos, né, da musculatura, de tecidos ali, né? Então, é a parte muscular que vai recobrir o nosso esqueleto, tá? E que vai estar responsável aí também pela movimentação corporal. Então, aqui os nossos músculos, começamos aí dentro da parte esquelética, perdão, da parte muscular. Então, vocês vão ver que o corpo humano, geralmente, ele tem aproximadamente cerca de 650 músculos, tá? Esses músculos, eles vão trabalhar junto com ossos, junto com tendões, junto com cartilagens, para fazer com que a gente desempenhe aí vários movimentos. Além disso, por conta da locomoção do corpo, eles vão atuar aí nos movimentos do coração e também no transporte de alimentos pelo nosso sistema digestório, tá? Só voltando aqui nos músculos, vocês vão ver que a gente tem os músculos estriados esqueléticos, né? Que são músculos estriados, têm estrias, são formados por fibras musculares e também vão ter terminações nervosas. Então, são músculos que eles vão contrair por influência da nossa vontade, ou seja, é voluntário, são movimentos voluntários, tá? Dentro dos tipos de músculo, a gente tem também os músculos lisos. Então, eles são assim chamados porque eles não apresentam fibras, né? Nem estriações, tá? Então, eles são geralmente células fusiformes, né? Tem ações involuntárias, porque são controlados pelo sistema nervoso autônomo. E o estriado cardíaco, que geralmente eles são formados por uma rede de fibras conjugadas e ramificadas, que, por exemplo, compõem o miocárdio, que é o músculo do coração, né, que promove os batimentos cardíacos. Porém, o músculo estriado cardíaco, ele é involuntário, então meu coração, eu não preciso dizer, coração, agora você tem que bater. Pelo contrário, esse movimento ele é feito de forma involuntária aí, tá bom? Vocês vão ver que a gente tem músculos, né, em toda a parte do corpo, né, nos membros superiores, inferiores, no tronco.
a gente tem aí em várias partes, então vai recobrir, né? Vai trabalhar junto com o sistema esquelético por conta da configuração em si que a gente tem desses sistemas, tá? Seguindo aí, a gente vai para o sistema digestório. Dentro do sistema digestório, vocês vão ver que a gente tem um tubo musculoso. Desse tubo musculoso, onde a gente vai ter a participação de órgãos e glândulas. Lembrando também que a gente tem a presença de enzimas aí trabalhando dentro do sistema digestório. Então, o sistema digestório ele vai estar responsável por digestão, absorção, evacuação, tá? E aí vai fazer parte desse sistema boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, além de glândulas anexas, como por exemplo o pâncreas, vesícula biliar e o fígado, que vão produzir sucos digestivos. Então, olha aqui o nosso sistema digestivo. Vocês vão ver que a digestão ela vai começar por onde? Ela vai começar o processo pela cavidade bucal, onde a gente vai ter dois sistemas, tanto mecânico, dois processos, né, quanto o químico. O mecânico vai estar relacionado com a mastigação, com a deglutição e com os movimentos peristálticos, tá? Enquanto os processos químicos vão ser o quê? A quebra de partículas maiores em partículas menores, tá? Através de reações químicas que aí são feitas. Então, a digestão, ela inicia aqui na boca, tá? Onde o alimento ele vai ser triturado pelos dentes e umedecido pela saliva e vai formar o bolo alimentar. Em seguida, ele vai descer o quê? Pela faringe, né? Que vai empurrar esse bolo alimentar até o esôfago, que é o processo que a gente fala que chama de deglutição. Através dos movimentos peristálticos aqui presentes, vocês vão ver que o esôfago ele vai lá e empurra o alimento para o estômago, né? E aí, dentro do estômago, o alimento ele vai passar por vários processos, tá? Dentro desses processos, são processos químicos, dos quais vai fazer o quê? São retirados nutrientes necessários para o nosso corpo e é dissolvido o suco gástrico aí, passado a ser denominado como químico, tá? Então, do estômago, ele vai seguir para o intestino delgado, né? Onde vai ser misturado aí ao suco pancreático, né? Que é produzido no pâncreas, e a bile, que é produzida no fígado, e o suco entérico, que é do próprio intestino, tá? Então, aqui também no intestino, os nutrientes eles vão ser produzidos, né? Reproduzidos a partículas bem menores, tá? E aí, daí, ele segue para o intestino grosso, do intestino grosso, aonde a gente vai ter água e sais minerais que vão ser absorvidos, né? E o restante vai ser chamado de fezes, que vão ser eliminados aí pelo restante do nosso corpo, tá bom? A gente tem, dentro dessas estruturas aqui, né, que aqui foi mais para explicar como que faz esse processo. Mas, por exemplo, a gente tem algumas doenças bem características do sistema gastrointestinal, por exemplo, a gastrite, que vai ser uma inflamação que ocorre aqui na mucosa do estômago, tá? A gente tem úlceras gástricas, também ferida no estômago, que vai se agravando quando ela entra em contato com o suco gástrico, cânceres no estômago, tá? A gente tem outras doenças presentes aí, né? Como, por exemplo, a apendicite, né? Então, a apendicite, que vai ser aqui a inflamação que a gente tem no apêndice, tá? Geralmente ele é um órgão, o que ele faz? Né? Ele vai ser um órgão acessório do sistema digestivo. Então, ele vai servir para quê? Para guardar bactérias intestinais que vão auxiliar na digestão e evitar infecções, tá? No interior do apêndice, ele vai ter o quê? Linfócitos, né? Então, vai participar junto aí com o sistema imunológico. Então, quando geralmente ele está infeccionado, né, por bactérias patogênicas, por isso que geralmente é feita a retirada, a apendicectomia, né? Justamente porque se esse apêndice rompe, né, ele lança bactérias na cavidade abdominal. E aí isso pode causar uma infecção generalizada e levar o indivíduo à morte, tá? Então, lembrando, a função dele vai ser o quê? Guardar bactérias intestinais que vão auxiliar aí na digestão e evitar infecções, tá bom?
A gente tem aí outra estrutura que eu não falei, que está aqui presente, é o fígado, né? Então, o fígado, ele é uma das maiores glândulas que a gente tem presente no nosso corpo, tá? Ele vai ter a produção de bile, que vai... essa bile, ela vai fazer com que tenha a digestão de gorduras e faz com que essa gordura, né, ela se transforme em glicose. Essa bile, geralmente, ela é caracterizada por uma secreção verde amarelada, né, que é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar, tá bom? E a bile também vai ajudar a quebrar essas gorduras em gotas, tá? De pequena dimensão, para que ela possa chegar na parte do intestino. O pâncreas, que eu não falei. Então, o pâncreas, ele é uma porção endócrina que ele vai estar relacionado com a produção de hormônios como o glucagon e a insulina, tá? Geralmente, a parte endócrina desse pâncreas, eles são formados por ilhotas, que a gente chama de ilhotas de Langerhans, que vão produzir células beta e células alfas, tá? Então, as células betas vão produzir insulina e as células alfas produzem glucagon, que é responsável aí por conta do controle de açúcar, né, circulantes na nossa circulação sanguínea. Aqui, né, falando pâncreas e fígado. Então, pâncreas, produção de insulina e glucagon, enzimas digestivas, lembrando que o pâncreas tem a parte das células beta e células alfa, tá? Falando do fígado, né, um órgão extremamente importante, tá? Pesa aí cerca de 1,5 kg no homem, na mulher entre 1,2 e 1,4, tá? Aqui, mais falando sobre secreções do fígado, acabou que a gente né, falou um pouco desse fígado, só para acrescentar, a gente tem a produção em relação ao fígado, uma das funções, em degradar álcool e outras substâncias, né, fazer destruição de hemácias também. Essas hemácias não são hemácias novas, né, são hemácias velhas ou anormais, tá? E aí a gente segue para o sistema urinário. No sistema urinário, a gente viu que ele é responsável o quê? Por separar o sangue, né, de substâncias prejudiciais ao organismo, tá? E eliminar isso aí no formato de urina, tá? Então, o sistema urinário ele é formado por 2 rins, por 2 ureteres, a bexiga, né, e os músculos do esfíncteres e a uretra. Então, o sistema urinário, vocês vão ver que ele é composto por um par de rim que ele vai receber o sangue pelas artérias renais. Deixa eu ver se tem isso. O rim, ele recebe o sangue proveniente das artérias renais. Daí eles vão se ramificar em arteríolas não está aqui na imagem, mas eles se ramificam em artérias menores, tá? E aí cada artéria menor, ela se conecta no néfron, porque o néfron é a unidade aqui interna do rim. Porque, como a gente está vendo o rim de forma geral, não está dando para visualizar a parte do néfron que está dentro do rim aí, tá? Então, aqui dentro do rim que é processado, né, esse sangue. Então, aqui dentro do rim a gente também tem os glomérulos, né, que é onde começa a processar a urina, tá? Dentro desses glomérulos a gente tem cápsulas e essas cápsulas fazem com que receba uma parte do sangue, uma parte do plasma do sangue, tá? Que vai sair aí por meio da pressão sanguínea e dos capilares. Então, por exemplo, o processo que tem o retorno de sangue das substâncias úteis do nosso corpo, ele já foi filtrado pelo nosso rim, tá? Lembrando que o rim, dentro do rim, a gente tem os néfrons, tem os glomérulos, tá? Tudo aí na parte interna, artérias, veias, na parte interna do rim. Só voltando aqui, o rim, vocês vão ver que ele vai fazer o quê? Filtragem de sangue e formação da urina, né? Além disso, eles vão contribuir para que o nosso corpo entre em um processo de homeostase, tá? Além de regulação aí de composição iônica, de volume, de nível de glicose, tá? E de excreção de resíduos e substâncias estranhas. Seguindo, a gente vai para o sistema reprodutor. Então, aqui a gente vai falando das partes mais gerais, né? Uma revisão geral do nosso sistema. No sistema reprodutor, no masculino, a gente tem a presença de testículos ou gônadas, né? De vias espermáticas, de pênis, de escroto.
glândulas anexas aí formadas por próstata, vesículas seminais, glândulas bulbouretrais, tá? Aqui, para mostrar o desenho do nosso sistema reprodutor masculino, depois vocês dêem uma olhadinha com calma, tá? No feminino, a gente tem a presença de 2 ovários, 2 tubas uterinas, também chamadas de trompas de Falópio, um útero, uma vagina e uma vulva. Então, ela está localizada na cavidade pélvica, tá? Aqui mostrando a parte, né, do sistema reprodutor feminino. Dentro do sistema reprodutor feminino, né, vocês vão ver que é ele que está responsável pela perpetuação da vida, né, justamente por conta do processo de fecundação. Tá? Vocês vão ver também que a gente tem a presença do eixo hipotálamo-hipófise, fazendo a liberação de hormônios como LH e FSH, né, para manutenção aí de algumas atividades dentro do nosso corpo, fecundação, lactação, menstruação, né, dentro da liberação de alguns hormônios também, como ocitocina, prolactina, tá? Então, de forma mais superficial, né, que a gente já viu isso lá na aula, principalmente falando dos feedbacks negativos e positivos que o sistema feminino, reprodutor feminino tem em relação à menstruação, né, e ovulação. Seguindo, só estou tentando lembrar aqui se tem mais alguma coisa que eu preciso falar de vocês, para vocês. É mais estudar, você tem que estudar as partes de função de cada um desses órgãos, tá? E aí a gente segue para o sistema respiratório. A gente tem falado muito também do sistema respiratório, principalmente ligado à doença, né, do coronavírus, mas em linhas gerais, o sistema respiratório, a gente sabe que tem a formação ali de pulmões, né, de um par de pulmões que vai fazer a condução do ar, né, oxigênio e gás carbônico fora e dentro do nosso corpo. Então, dentro desse processo, a gente tem as vias superiores e as vias inferiores relacionadas ao sistema respiratório. Dentro desse sistema respiratório, vocês vão ver que eles vão atuar em conjunto com o nosso sistema circulatório, tá? E também vai estar envolvido com a vocalização, a voz, tá? Dentro das vias aéreas superiores, a gente vai ter nariz, cavidade nasal e faringe, e nas vias aéreas inferiores, a gente vai ter aí a presença de laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Então, vocês vão ver que o ar, quando ele é inspirado, ele entra pelas narinas, né? Algumas vezes pela boca, vai passar para a faringe através da epiglote e vai atingir a laringe. Com isso, ele vai percorrer, deixa eu ver se pode enviar. Com isso, deixa eu ver se tem uma maior. Não. Com isso, ele vai percorrer aí na nossa traqueia. E nessa traqueia, ela tem uma bifurcação dividida aí. Aqui na nossa traqueia, ela tem uma bifurcação através aí dos brônquios, né? Esses brônquios, eles vão ser canais, né? Onde a gente tem aqui os bronquíolos, tá? Esses bronquíolos vão ter terminações que vão finalizar aqui nos alvéolos, tá? Quando o oxigênio ele chega nos alvéolos, isso ainda por meio da inspiração, é transportado o sangue e distribuído pelas hemácias e a todas as células do corpo. Então, chegou aqui nos alvéolos, é distribuído aí, né, hemácias para todas as células do corpo. E, ao mesmo tempo, nesse processo, eles fazem a eliminação do gás carbônico no sangue, tá? Que vai ser transferido, vai chegar para os alvéolos vai subir, né, todo esse processo para ser eliminado. Aqui os alvéolos, os sacos alveolares, tá? Brônquios, bronquíolos. Dentro dos movimentos respiratórios que a gente tem a inspiração, quando inspira, o diafragma contrai, e quando expira, libera, o diafragma ele vai relaxar, tá? Aqui a presença do diafragma. Quando inspira, contrai, quando expira, o diafragma ele relaxa. Aqui só para mostrar para vocês os bronquíolos e os alvéolos que eu falei na aula para vocês, que parecem umas uvinhas, né? É importante entre os alvéolos ter a presença de surfactante pulmonar,
que eles fazem com que eles vão ter a função de evitar com que esses alvéolos se colabem, né? E entre em colapso aí o nosso sistema respiratório. Processo de inspiração contrai, e expiração vai relaxar. Aqui da expiração e inspiração que está mostrando. Aqui a gente tem a presença de brônquilos e alvéolos, e a hematose, que vai ser a troca de gás oxigênio, né, pelo o gás carbônico, vai acontecer aqui dentro dos nossos alvéolos. Por isso que os alvéolos eles têm que estar férreos para que seja feita essa troca de gás carbônico e oxigênio. Para mostrar que dentro da presença dos alvéolos a gente tem tecidos conjuntivos, né? Tem os alvéolos fazendo a troca de gás carbônico e oxigênio. Aqui, mais uma vez, para mostrar que artérias levam sangue rico em oxigênio, veias vão trazer o sangue pobre em oxigênio, ou seja, o gás carbônico, tá? Aqui é para mostrar que aqui a gente, no nosso sistema nervoso, a gente vai ter um centro respiratório, tá? Que vai estar relacionado com o nível de oxigênio, de gás carbônico que a gente tem no nosso corpo. Então, se isso aí estiver elevado, a gente vai ter o quê? Uma profundidade, uma frequência aumentada da ventilação, tá? Aqui só para mostrar trocas do alvéolo, né? E seguimos para o sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular, ele vai estar relacionado com a circulação sanguínea, né? A gente fala coração, outras estruturas como átrio, ventrículo, né? Internamente no coração, tá? Então, ele vai estar relacionado com o coração, vasos sanguíneos. Vocês vão ver que a circulação do sangue, ela vai permitir com que a gente tenha o transporte e distribuição de nutrientes, de oxigênio, até mesmo de hormônio, né? O sangue, ele vai transportar os resíduos do metabolismo, como, por exemplo, o que o nosso corpo não vai precisar mais, como gás carbônico, né, ureia e amônia. Não é que não vai precisar nunca mais, mas naquele momento, para ir fazendo as trocas, né? Vocês vão ver que dentro do nosso sistema circulatório, a gente tem as funções, né, gases, transporte de gases, nutrientes, resíduos metabólicos, distribuições de mecanismos de defesa, coagulação sanguínea, tá? Aqui só para mostrar que além de coração e vasos sanguíneos, a gente tem a presença de vasos linfáticos e linfa presentes no sistema cardiovascular. Aqui o coração, de vista posterior, então mostra o arco da aorta, né, artéria pulmonares, veia cava, mostra átrios, ventrículos, o ápice do coração, aqui o ventrículo, tá? Aqui o átrio direito. Aqui, quando a gente fala de feixe de rio, né, nódulo sinoatrial e atrioventricular, é aonde vai acontecer a condução do sangue dentro desse coração, tá? Então, geralmente, através dessa feixe de rios e pela conexão dos nódulos, é onde a gente vai ter o sistema de condução do sangue, que é o que vai aparecer lá no nosso eletrocardiograma, tá? Aqui mostrando, em caso de diástole, a gente tem um relaxamento, né? Sístoles, contração, tá? Então, as contrações do coração são chamadas de sístole e a diástole é a outra fase, que é do relaxamento. Então, você pega aí uma pressão, uma pressão 120 por 80. 120 quer dizer que é a sístole e 80 a diástole. Então, sístole, contração, diástole, relaxamento, né? Aqui a presença de veias, artérias e capilares, então as veias vão levar ao coração o sangue vindo do corpo, né? E as artérias vão levar sangue do coração para o corpo, tá? E os capilares vão fornecer o quê? Sangue para tecidos e oxigênio para as células. Seguindo, a gente tem o nosso sistema nervoso, né? Ele atua junto com o sistema endócrino, a partir da liberação de hormônios. Vocês vão ver que a gente tem aí uma outra função, que é a função de equilíbrio desse sistema nervoso, tá? E aí vocês vão ver que eles vão trabalhar em conjunto por conta da coordenação e da regulação
que se tem dentro desse processo, tá? Aqui para mostrar para vocês o neurônio. Lembra que eu falei para vocês que o neurônio, ele tem uma partezinha, né? Que é o corpo celular, a gente tem o núcleo, a gente tem os axônios, né? E os dendritos, aqui os dendritos. Dentro nos axônios, a gente tem um revestimento que é a bainha de mielina, né? E as células de Schwann, aqui presentes dentro desse neurônio, tá? Vocês vão ver que o nosso sistema nervoso... e a gente tem os nódulos de Ranvier também, tá? Já já a gente fala sobre eles. Então, vocês vão ver que o nosso sistema nervoso, ele é constituído pelo central e o periférico, né? O central aí, pela medula espinhal e o crânio, né? Desse crânio, cérebro, tronco encefálico e cerebelo. E o sistema nervoso periférico, através dos gânglios, que são as terminações nervosas, tá? Os crânios encefálicos, né, com a parte mais sensitivas, motores e viscerais, e a parte espinha medular. Aqui, mostrando a medula espinhal, né? No cérebro, o que a gente tem aqui? Opa! No cérebro, quando a gente fala de sistema nervoso, ele vai ser a porção mais maciça do nosso corpo, tá? Então, é ele que vai comandar ações motoras, estímulos sensoriais, atividades neurológicas, né? Como, por exemplo, a memória, a aprendizagem, pensamento e fala, né? Por conta da sua grande atividade, ele vai ter um consumo maior por oxigênio, tá? E vai possuir um fluxo sanguíneo bem elevado também, tá? Esse fluxo sanguíneo só vai ser superado pelo rim e pelo coração. E aí vocês vão ver que dentro desse cérebro ele tem dois hemisférios, né? Que é o telencéfalo e o diencéfalo, tá? E aqui também a gente tem a parte de lobos, né? Os lobos frontal, que são responsáveis pela fala, iniciação dos movimentos, aspectos da personalidade, né? O lobo occipital, que está relacionado principalmente pela análise e interpretação de estímulos visuais, o temporal responsável pela audição, compreensão da linguagem, armazenamento e recordação de memórias, o sensorial por impulsos, né? E o motor, córtex motor, justamente pelo movimento. O cerebelo, dentro do sistema nervoso, ele está relacionado mais com o equilíbrio corporal, com o controle de tônus muscular, né, com a aprendizagem e coordenação motora. Então, assim como o cérebro, ele também é repartido por hemisférios, tá? O tronco cerebral, ele vai estar mais relacionado com as funções motoras, principalmente aí do terceiro e do quarto nervo de par craniano, tá? Por reflexos auditivos, respirações, funções vasomotoras e cardíacas. A nossa medula espinhal é aonde a gente tem a via primária de mensagens, que são conduzidas aí pelo organismo e o encéfalo. E aí, os pares cranianos que a gente tem são 12. Então, a gente tem o olfato, o óptico, o oculomotor, né? O troclear, que faz aquela movimentação do olho para cima e para baixo. O trigêmeo, que é o responsável pela mastigação, sensibilidade, couro cabeludo. O sexto, que é o abducente, que está relacionado com o movimento dos olhos. Sétimo, facial, né? Oitavo, vestíbulo coclear, por conta da audição e equilíbrio. Nono, glossofaríngeo, responsável pela deglutição, paladar e salivação. O nervo vago, que é aquele que eu falei para vocês até mesmo na aula, relacionado com o reflexo de vômito, né? O 11, o acessório, pela movimentação do ombro e rotação da cabeça. E o hipoglosso, que está relacionado com o movimento da língua, tá? Então, dentro do nosso sistema nervoso, a gente tem esses 12 pares, então cada um é formado, cada um tem uma função, então se eu tenho um problema relacionado, né, no nervo hipoglosso, então eu vou ter problemas relacionados à movimentação da língua, tá? Uma outra coisa que eu ia falar para vocês do sistema nervoso, deixa eu só voltar aqui na imagem que eu quero, é justamente sobre os neurônios, né?
vocês vão ver que esses neurônios, eles têm um formato estrelados, né? Vocês vão ver que através dos dendritos e dos axônios, né, as células nervosas elas vão se comunicar entre si com os tecidos, tá? As informações elas são captadas aqui pelos dendritos, tá? E ela vai caminhar aqui em relação a todo o corpo celular, até seguida aqui pelo axônio, tá? O axônio, ele vai ser uma membrana, tá? Ele é constituído, na verdade, por uma membrana gordurosa e esbranquiçada, onde vai dar continuidade à informação. Os neurônios, eles têm a capacidade de fazerem sinapses, né? O que são essas sinapses? É a ligação de um neurônio com o outro. Então, é feito através da terminação de um axônio, né? De uma célula e os dendritos de outra. Então, eu tenho a ligação de axônios com os dendritos de de um outro neurônio. E aí, a direção do impulso, né? Ele vai vir do corpo celular para que tenha o axônio, né? Então, a sinapse, ele é um interruptor, que nem um interruptor um interruptor que a gente tem em casa, né? Que ele vai ser capaz de ligar, né? Ou desligar uma célula nervosa da outra, tá? E aí, por isso que a gente tem esse tipo de sinapse. Quanto mais jovem, quanto mais cedo a criança assim, foi instruída, né, aprender a ler, escrever, a falar, mas sinapses ela está fazendo desses neurônios, mais sinapses estão sendo feitas, tá? Deixa eu ver o que eu ia falar para vocês, mas a gente falou também na nossa aula dos órgãos dos sentidos, né? Que foi boca, olho, nariz, né, ouvido, mais relacionada a essa parte dos 5 sentidos mesmo, mas isso aí vocês conseguem uma revisãozinha básica, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês em relação ao sistema nervoso é que a gente tem o sistema, né, nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, geralmente, o sistema nervoso simpático, ele está relacionado com vasoconstrição, tá? Então, vai acelerar o ritmo cardíaco, né? Vai inibir o peristaltismo gástrico. E o parasimpático, ele está relacionado com a vasodilatação. Então, ele vai estar relacionado com secreção de glândulas, retardo do ritmo cardíaco, né? Estimulação de glândulas gástricas. Então, tudo isso está relacionado aí com a parte, é o da que a gente fala luta e fuga, né? Do sistema parasimpático e simpático. A gente tem um outro sistema que eu não trouxe aqui no slide, mas que foi do sistema linfático que a gente falou na aula. Não vou ater muito a ele, mas lembrando que ele vai estar relacionado com os fluidos em excesso do nosso corpo, né? E remover os fluidos em excesso, fazer a absorção de ácidos graxos e transportar a gordura e a produção de células imunes, tá? Então, esse sistema linfático, ele está relacionado com vasos, linfa, órgãos como baço, linfonodos, timo, tonsilas, palatinas, né? E é ele que vai estar produzindo e transportando o fluido aí linfático, a linfa, tá? Tanto dos nossos tecidos para o sistema circulatório. Esse sistema linfático a gente falou muito também sobre cânceres, né, relacionados a nódulos, né? Mas tudo assim dentro da perspectiva do nosso sistema em conjunto, em comunicação. Então, lembrem sempre que a gente tem o sistema nervoso, né? A gente tem o sistema nervoso, sistema digestivo, respiratório, eles vão estar sempre em comunicação, eles vão trabalhar em conjuntos, tá? Isso foi uma revisão básica, porque se eu fosse revisar, ainda tem a parte de tecidos, mas a parte de tecidos vocês conseguem pegar olhando pelas aulas que já foram ministradas, tá bom? Eu passei aqui os principais. Estudem para a prova, tá? Que vai ser na segunda-feira. A prova vai ser liberada a partir das 8 horas da manhã até às 18 horas, tá? Então, realizando a prova fora desse prazo, a sua nota ela não vai ser contabilizada. E se você fez a prova 2 vezes, a nota que vai ser contabilizada vai ser a primeira nota a primeira tentativa da prova, tá? Então, assim, a prova ela vai ser enviada um link do Google Forms,
Vocês vão clicar no link e vão responder a prova online. No final, você consegue já obter a pontuação da prova, tá? E aí, professora, posso abrir mais de uma vez sem precisar responder? Pode, abre a prova, dá uma olhadinha nas questões, mas quando for para fazer, faça uma vez só, porque vai ser considerada a primeira vez que você fez a prova. O primeiro resultado, eu tirei 5, na segunda tentativa eu tirei 10. Pois é, vai ser considerada a primeira tentativa de 5. Então, estudem bastante, façam com segurança. Ainda vou montar a planilha com as notas que vocês já têm dos trabalhos, para ver quem ainda falta entregar, quem deixou de entregar e dar um prazo aí. É claro que não vai valer a mesma nota para quem entregou no prazo, para poder a gente conseguir ajustando isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. No decorrer do dia, eu vou respondendo todo mundo. E aí, qualquer coisa, eu estou à disposição, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. É claro que foi assim, bem corrido, né? Passou muito rápido, mas eu espero que vocês tenham pego aí várias, né? Conseguido sintetizar as principais informações, tanto da parte de anatomia quanto de fisiologia. Outra coisa também, gostei muito dos trabalhos dos jogos, ficaram hiper, mega interessantes, tá? Ficou super legal, principalmente a apresentação dos jogos, tá? Parabéns a todos que se empenharam e desenvolveram aí essa parte, tá? Vou mandar esse vídeo para vocês como revisão para a aula de hoje e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço.